Olá, seja muito bem-vindo. Heleno Feira falando. Quero te convidar a entrar nesse universo da reforma tributária, onde está impactando todos nós, né? Agora vai começar a impactar também as empresas do Simples Nacional. E para isso a gente precisa ter algumas informações. Claro que você não precisa se aprofundar tanto, porque você provavelmente é assistido por um contador, mas é bom que nós saibamos o que esperar, questões de impacto. Então, a ideia é a gente começar com as regras gerais, que é a proposta aqui deste vídeo, e depois a gente conseguir simular impactos para a sua realidade, quer seja você uma empresa do Simples ou não, quer seja você da indústria, do serviço ou do comércio. Então, vamos começar entendendo as regras gerais, e para isso, vem aqui para essa tela comigo, onde a gente vai entender essa planilha, né? Então, o que aconteceu quando teve aquela PEC 45 de 2019, que sendo aprovada se transformou na emenda constitucional 132 de 2023, nós tivemos a reforma tributária do consumo. Veja que a gente não está falando de renda, a gente não está falando de patrimônio, a gente está falando só de consumo. E é uma reforma importante? É uma reforma importante. Não quer dizer que vai mexer na alíquota. Isso a gente vai ver o desdobramento depois. Mas a ideia é simplificar. Simplificar o quê? Hoje nós temos ICMS, que é o imposto estadual, ISS, que é o imposto municipal, e PIS/COFINS mais IPI, que é de União. Cada um está fazendo a sua cobrança e a ideia é que agora vire CBS e IBS, como esse IVA dual, e tenha também. Vai continuar existindo o IPI, porque tem a Zona Franca de Manaus, né? E também vai ter esse imposto seletivo, que é para penalizar, né? Então, vamos entender aqui, ó, as características primeiro do IVA dual, depois a gente vê do imposto seletivo. Quando a gente fala aqui das características, das regras gerais, né? Para a gente começar a entrar nesse universo, o que nós temos? Então, vai ser uma alíquota única para bens e serviços. Uma coisa que é interessante observar agora, que antigamente nós tínhamos o quê? O imposto para serviço, o imposto para produto era um. Agora, na lei está operações. Então não importa mais se é serviço, produto, ele vai estar lá como operações. Isso já tem um impacto grande. Voltando aqui para a tela. Quando a gente fala de cálculo por fora, hoje se a gente for pensar, por exemplo, no ICMS, quando a gente pensa em imposto, qual que é a relação? É a gente pensar base de cálculo e alíquota. Então, você tendo a base de cálculo e alíquota, você consegue chegar no seu imposto. No caso do ICMS, o ICMS não tem apenas a alíquota dele, mas também ele vai para base de cálculo. Então é uma loucura e acaba sendo o quê? O imposto por dentro. Você fica com mais dificuldade de entender o que você está pagando de imposto, porque você só tem um preço final e tem uma estimativa do que foi pago ali por causa dessa complexidade. A reforma ela tende a tirar isso. Tende não, ela prestigia isso, né? Ela tenta, o esforço do legislador quando criou foi tirar isso, facilitar, porque vai ser bem claro o que é produto e o que é imposto. Então esse cálculo por fora é o que vai começar a vigorar agora. Então vai ter uma trava de alíquota específica, vai ter um cashback de imposto, que é tentando não onerar tanto as pessoas que recebem menos, porque pessoas que recebem menos acabam sendo mais tributadas no consumo. Então essa é uma forma de tentar voltar um pouco do dinheiro para eles. Então é incidência ampla, não tem exceções, por mais que tenha, né, exista, mas a ideia é que isso valha para tudo, então vai ser essa base ampla, né? E não cumulatividade plena. Esse daqui foi outro impacto grande na reforma. Por quê? Porque conforme a gente for trabalhando aqui os conceitos, vocês vão perceber, quem é da área já sabe, né? Mas quem não é, vai perceber que existiam coisas que o imposto na cadeia era pago por um e por outro não. E tinha outros que você poderia descontar, que é a ideia da não cumulatividade. E agora tudo vai ser não cumulativo. O que é não cumulativo? É você não pagar o mesmo imposto duas vezes. Então a ideia é que você pode se valer do que já pagaram de imposto nesse momento na cadeia, né? No momento seguinte na cadeia lá de produção,
e você não pagar imposto sobre imposto. Essa é a ideia que tem agora de não cumulatividade. Também temos um outro princípio muito importante, que é o princípio do destino, o imposto, então ele vai ser cobrado no destino. Hoje você vê que tem cidades que, visando incentivar a produção local, né, se mudar para lá, eles se valiam dessa realidade, que o imposto era considerado de onde estava saindo. Sei lá, tem uma fábrica lá no sul de Minas que tem incentivo fiscal. Ah, então eu vou me valer daquela realidade de imposto, de ICMS, então determinado estado dá os incentivos. Agora não vai mais ser assim. Agora é no destino, para onde você vende. E isso vai ter um impacto grande, porque agora você tem que considerar para onde você está vendendo, né? Mas a ideia de uma maneira geral era não tornar o imposto algo impeditivo para o consumo ou para a produção. Então, essa ideia do planejamento fiscal é você tirar essa questão do imposto para uma pessoa produzir ou não lá, prestar ou não um serviço em determinado lugar. Eles querem, então, mudar agora de ser na origem para ser no destino. Outra coisa também que impactou aquela questão da legislação uniforme. Então, hoje você vê, nós temos mais de 5.500 municípios e uma regra de ISS para cada um. Estados nós temos também os 27. Então, agora é uma coisa só, é uniforme. Estados e municípios e União. E agora um benefício também é a questão da devolução dos créditos acumulados, conforme eles foram acontecendo, né? Já sobre o imposto seletivo, o que nós temos de comentário? O imposto seletivo é como se fosse o IOF, né? Ele tem características extras fiscais para desestimular consumo. Assim como acontece com o IOF, né? Quando a gente quer pensar alguma questão em relação a dólar, câmbio, né? Você pode aumentar ou diminuir a alíquota. Então essa característica extra fiscal também existe no imposto seletivo, que é justamente para diminuir ou incentivar o consumo de determinada coisa, né? Então ele vai ser cumulativo, alíquotas serão sempre fixadas por lei ordinária e incidirá na extração com alíquota limite de 1% do valor do produto. Então, esse daqui é o que a gente pode entender como primeiros passos, né, regras gerais dessa reforma. Então agora a gente vai começar a ver mesmo os impactos para cada caso, e agora a gente vai usar números para mostrar como vai se dar isso em cadeia. Então, siga aqui comigo, coloca nos comentários se está fácil de entender, se foi uma primeira explicação, que a gente vai caminhando e sem dúvida a gente vai conseguir tomar as nossas decisões, tá bom? No mais, bons negócios e bons investimentos. Tchau, tchau.